bebedeira, não tem bagaceira não. Vai rolar louvor, é a noite inteira, até o amanhecer. Ei, pastor, começou a live. Já, pastor? Leva lá o microfone. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Rapaz, eu tava ensaiando aqui. Gente, graça e paz, sejam todos bem-vindos, tá bom? Vocês pegaram a gente no flagra, poxa, não dá certo não. Agora Vamos que eu tava sentar. ensaiando Vamos pra sentar. dançar, né, cara? Senta, senta. Tava tentando encolher o bucho aqui pra dançar um pouquinho. Né? Gente, sejam todos bem-vindos a mais uma Chama Family. Nós estamos aqui para transmitir algumas dicas para você, jovem solteiro, tá bom? E também uma dicasinha para você que já é casado, tá? A gente quer compartilhar um pouco aqui do que Deus tem transmitido e o que nós temos aprendido, né, cara? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, se eu tivesse aprendido essas dicas aqui quando eu estava solteiro, eu não sei se a pastora Ruli tinha se aproximado, não, ó. É porque, gente, é muito importante mesmo, de fato, mas eu acredito que o mais importante é aquilo que nós construímos a partir do momento que nós decidimos estar junto, né, pastora? Verdade. Pode Se ir. ele não tivesse essas qualidades aqui, tem alguns defeitos também, a gente não Natural, estaria natural, juntos. natural. Sério. E, gente, antes de a gente falar sobre essas dicas, vale ressaltar que não é tão comum a gente encontrar o povo com todas essas qualidades, né? Mas se nós encontrarmos pelo menos uma dessas qualidades, cara, as coisas já começam a andar bem melhor. Amém? E antes de nós falarmos... Deixa eu tomar um pouco do meu café, desde que eu tava dançando forró, eu fiquei suado. Aí café, dá certinho, né? Café, Segura, segura. Isso aí. tomar café para quem tá suado. Vai. Tá certinho demais. Quero oferecer esse café aqui para você que tá em casa, tá bom? Deixa o teu like aí. Se você não segue a página da igreja, da Chama Church, começa a seguir agora. Ativa os sininhos aí para todas as vezes que começaram uma live aqui do Ministério AME, de tudo que estiver rolando na igreja, você vai ser avisado, tá bom? Então compartilha esse link com a tua família, com os teus amigos agora. É o favor que a gente pede, tá? Enquanto a gente está tomando nosso cafezinho. E vamos lá. E, Pra gente, essas dicas. olha só, antes de nós passarmos essa dica para vocês, eu quero falar um pouco do índice de separação na primeira pandemia que aconteceu em 2020? 2020, 2020, a primeira pra pandemia, 2020. né? Gente, a primeira pandemia, nós entendemos, o índice vai nos explicar que foram 54%, preste atenção, 54% de separações. Cara, é muito pesado. 54% Olha, deu salto. que aumentou, né? Aumentou. Na primeira era 4.641 e aumentou para 7.213 separações. Misericórdia, quase Quase o dobro. Quase o dobro, né? Muita gente se separando. Agora vem aquela pergunta, o porquê, né? O porquê. Gente, a pandemia, deixa eu explicar para vocês. A pandemia, vocês sabem que obrigou muita gente a ficar em casa, a ficar próximo, né? A gente entende que a pandemia, ela aproximou muito as famílias, mas, de certa forma, também houve bastante separações. Então, o que a gente precisa entender aqui é que a pandemia, ela mexeu com um ponto de alívio que alguns casais tinham. O que ponto é esse que eu quero explicar para vocês? É que tinha alguns casais que eles conseguiam conviver juntos com as suas indiferenças e debilidades, dizendo assim, o meu cônjuge, o meu marido hoje, eu não preciso estar tão próximo dele, uma vez que eu tenho que ir para o trabalho, eu vou levar os meninos para o colégio, né? Eu vou treinar, a gente vai se ver só à noite, a gente sai final de semana para se encontrar com os amigos, tudo mais. Então, as pessoas não tinham essa parte de estar 24 horas em casa juntos. Então, um dos grandes critérios que a gente vê aqui é por conta da pandemia, paralisar todo mundo, fazer com que todo mundo venha estar em casa, junto. E, cara, quando você passa a conviver essas debilidades 24 horas, o que aconteceu? Muita gente não suportou.
Muita gente se separa. Muita gente se Muita separou. gente se separa. Entendeu? Tem pessoas que dizem que tem algumas histórias, alguns memes, né? Que até contam que teve pessoas, casais com 10, 15 anos de casado, que vieram se conhecer de fato nessa pandemia, né? Porque passaram 24 horas junto ali, né? Você sabe que tem muitos casais executivos, pessoas que trabalham viajando, que passam meses e meses fora, fica se encontrando ali, conversando via internet. Então, cara, é muito complicado. A pandemia, ela de fato agregou muito valor à família, sim, mas ela também aumentou, teve um índice enorme aí nas separações e fora as tragédias que aconteceram no meio da pandemia. Sim, a questão do feminicídio aumentou muito. Mulheres morreram, né, por conta dos esposos ser muito agressivo. E aí, com a pandemia, elas não tinham muito convívio, né? E aí, com a pandemia, tiveram mais convívio com o marido. E aí, esse índice de feminicídio aumentou muito nessa pandemia. Meu Deus. Gente, esse índice que nós queremos passar para vocês, eu acredito que muita gente que está em casa aí já tem noção do que está acontecendo. Tem um amigo ou uma amiga que se separou por conta disso, né? Você deve conhecer alguém. Mas nós queremos deixar uma frase aqui, pastora Ruli. Fale essa frase aqui para o pessoal que é muito importante. Quem quiser anotar, aproveite agora, tá? Anote aí, ó. Tenha um cuidado maior na escolha hoje, para você não depender de um milagre amanhã. Presta atenção, vou repetir. Tenha um cuidado maior na escolha hoje, para você não depender de um milagre no futuro. Ou seja, tenha cuidado, brother. Nós viemos aqui dar algumas dicas que eu costumo dizer, dar essa observação, que são 11 anos hoje trabalhando com a juventude, são 11 anos de convertido, conheci minha esposa, já era evangélica desde berço, mas, cara, nesses 11 anos deu para aprender e ver muita coisa, entendeu? Deu para ver muitos comportamentos das pessoas, então tem gente que hoje disfarça de uma certa forma que acaba enganando mesmo, né? As pessoas acabam criando uma cilada e, no fundo, aquilo ali não é amor, né? Não passa de simplesmente uma paixão, de uma loucura, né? E o cara querer se aproximar ali da gatinha, né? A menina do gatinho. E, enfim, deixa eu ler para vocês o que Mateus... Eu quero usar a base aqui do livro de Mateus 7:8, diz que todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca, encontra. Preste atenção, todo aquele que busca, encontra. Quem não quer namorar? Quem não quer encontrar, né, o seu par perfeito, seu sapatinho perfeito, né? Mas, gente, é justamente sobre essas dicas que nós vamos aqui alertar para vocês, para você observar dentro dessa pessoa essas dicas aqui, que vai ajudar bastante você. O que diz aí em Provérbios 18:22, pastor? Provérbio 18:22 diz assim: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Meu Deus. É forte, né? E olha, preste atenção. Disse que recebeu uma bênção do Senhor. O complemento em Provérbios 10:22 também diz que a bênção do Senhor, ela traz riqueza e não inclui dor alguma. Então, deixa eu te falar, bonitão. Se tu acha que essa bênção aí que tá te causando dor, tá te fazendo sofrer dia e noite, tu acha que isso é uma bênção para tua vida? Não Deus é. ainda não trouxe a bênção para tua vida, porque se fosse, de fato, ela estaria agregando valor, trazendo riquezas para tua vida. Então, desce do cavalinho, tá bom? Para de estar se iludindo aí, porque não chegou ainda a bênção do Senhor. Amém? E quem encontrou uma bênção, ou se você é essa bênção que precisa ser encontrado ou encontrada, né? Preste atenção que a Bíblia, ela descreve você como um homem e uma mulher bem-aventurado. E bem-aventurada ou bem-aventurado quer dizer uma pessoa feliz, uma pessoa completa. Amém? E qual é a primeira dica, pastor, que a gente tem? A primeira dica é: escolha uma pessoa que provém da mesma fé que a sua. Eu acredito que isso aqui é primordial, cara, para qualquer relacionamento. É primordial, isso aqui é inegociável, não tem como a gente criar outras coisas antes disso aqui, porque se não prover da mesma fé, não tem como a pessoa entender
as próximas características, as próximas ideias de como vocês vão se conectar, de como vocês vão viver. Gente, escolher uma pessoa para viver a eternidade é muito sério. É muito sério, entendeu? Então, por conta disso que nós colocamos esse tema aqui, de você ter uma atenção maior na escolha da pessoa que você vai escolher como uma pessoa para viver para a eternidade com você, né, pastor? Verdade. A segunda dica está em Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Gente, olha só. A pastora leu aí que bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem ou feliz a mulher. Preste atenção. Como é que eu vou escolher a pessoa certa? Observa se esse gatinho, observa se essa gatinha aí, ela tem essa felicidade em ser uma pessoa pobre em espírito. Preste atenção. O contexto desse pobre em espírito, preste atenção, é aquela pessoa que, independente das riquezas que ela tem, entendeu? Dos bens materiais que ela tem, ela não consegue exceder a presença de Deus que ela recebeu. Então, ser pobre em espírito é saber que a maior riqueza que ela tem é Deus, apenas Deus. Então, se eu perder essa xícara aqui que é muito valiosa, se eu perder um celular, se eu perder o meu carro, Deus é muito maior do que toda essa riqueza que eu acredito nesses bens materiais. Amém? Verdade. Vamos lá para a terceira dica? É a terceira? Só um minutinho. Aqui a gente está na segunda, é? É, na segunda. Bem-aventurados, né? Isso. Então, deixa eu ver aqui. Muitos não suportam viver com quem age com a mania de grandeza. É aquela pessoa que quer ser o que não é. Deixa eu testemunhar algo para vocês. Eu vivi um relacionamento dessa forma. Eu gostava muito da menina, gostava muito. E, cara, por alguns momentos eu acreditava que eu iria casar com aquela moça. Graças a Deus que não, foi eu, né? Graças a Deus. Que Só bom, que que preste bom. atenção. A convivência, brother, ela traz uma transparência do nosso caráter. Então a gente começou a conviver ali, o nosso namoro e tudo mais. E nessas saídas que você vai para um shopping, na saída que você vai passear com os amigos junto ali, tira um sábado, no final de semana, você vai para um banho. Cara, várias vezes eu me deparava com ela, olhava para aquelas mães que tem uma criança que tá brincando na rua ali, a criança tá sentada, tá jogando areia para cima, tá chutando a bola, a criança tá toda suada. E o comportamento dela, todas as vezes eu comecei a notar que todas as vezes que ela via uma criança na rua dessa forma, ela dizia, olha que coisa pobre, olha como é que a mãe dessa criança deixa ela assim e tal. E, cara, eu sabia de onde aquela criatura tinha saído e eu sabia a realidade da vida dela. E eu ficava só na minha mente, eu falei, como assim, brother? Coisa pobre, parece assim que é uma princesa que está falando, né, dos pobres. E aquilo ali me incomodou. Me incomodou que eu fiquei observando e foi tomando uma proporção maior. Eu disse, cara, não rola. Não dá porque eu não sou essa pessoa que vai se habituar a viver do teu lado, entendeu? Então, esse foi um dos grandes motivos assim, que me incomodou bastante e não rolou o nosso relacionamento. E falando de mania de grandeza, esse é um dos grandes exemplos que a gente vê em Lúcifer, né? Que ele pensou em ser maior do que Cristo e a queda foi grande, né? Esse foi também a mesma cilada que ele armou com Eva, né, para dizer, olha, se tu comer desse fruto aqui, vocês vão ser igual a Deus. Vocês verão o bem, conhecerão o bem e o mal. Caíram na cilada também e foram expulsos do paraíso, né? E eu escrevi aqui sobre Agar, que era a serva de Sara, da mulher de Abraão, né? Cara, é muito errado quando a gente acaba tomando decisões erradas, porque Agar era serva, a Bíblia vai dizer que era serva de Sara, preste atenção, Agar, serva de Sara, aí Abraão tinha recebido uma promessa de Deus, que é ter um filho, esperaram por alguns anos, não rolou essa promessa, aí Sara pega a sua serva, Agar, e diz, olha, deita com Abraão, porque vai ser através de ti que nós vamos construir essa família, nós vamos ter os nossos descendentes, né, prometido por Deus. E a história, lá em Gênesis, vai deixar muito claro que Agar,
quando se vê grávida, ela começa a tirar onda da cara da sua senhora, entendeu? E Sara diz para Abraão assim, disse, olha, não tá rolando, entendeu? Ela tá confundindo as coisas, ela tá pensando que é uma coisa que ela não é. Ela já estava querendo agir como esposa de Abraão, sendo que ela era serva. Entendeu? Então ela se machucou muito, ela foi muito maltratada e correu, fugiu, como muitos de nós fazemos, né, na vida, fugiu. Aí quando se encontra no deserto, Deus diz, ei, o que tu tá fazendo aqui? Eu farei do teu filho uma grande nação, mas volta e vai para o teu lugar, se põe no teu lugar, você é serva, você não é esposa dele não. Entendeu? Então, às vezes a gente é exortado na vida, a gente está apanhando na vida, porque Deus está mandando. Diz, olha, te coloca no teu lugar. Não queira ser quem você não é. Amém? E Amém. A dica 3, pastor. A dica 3 está em Mateus 5:4, que diz assim, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Olha só, bem-aventurado, ou seja, feliz é aquela pessoa, observe aquela pessoa que ela, vamos dizer, o chorão, né? O que o contexto vai nos dizer aqui? Evite pessoas insensíveis. Evite pessoas insensíveis. O contexto do livro aqui de Mateus, quando Jesus está falando para a multidão, para os discípulos que estão ali no monte das boas aventuranças, ele está dizendo que as pessoas que choram, bem-aventurados os que choram, é aquelas pessoas que entenderam que eles encontraram com a verdadeira realidade que era Cristo, com o futuro eterno que eles tinham pela frente que era Cristo. E eles olhavam para o seu próximo e eles viam que as pessoas não estavam nem aí para Jesus. E isso incomodava ao ponto de eles chorarem, de dizer, gente, vocês não estão vendo, vocês vão morrer, vocês vão para o inferno, entendeu? Então, a pessoa se acomodar com isso. Então, você observar o seu cônjuge, a pessoa que você quer escolher, se essa pessoa se incomoda ao ponto de chorar, sofrer pelo evangelho. Você está entendendo? Então, essa é uma dica que você deve observar a pessoa que você quer, principalmente que provê da sua mesma fé. A quarta dica, pastora. Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Pois serão satisfeitos. Enfim, gente, evite enganadores que se aproveitam do próximo para obter sucesso. A palavra está dizendo, bem-aventurado, feliz os que têm fome e sede de justiça, que eles serão satisfeitos. Cara, quem tem fome e sede de justiça é aquela pessoa que não aguenta mais, não suporta mais ver tanta gente sofrendo, sendo enganada. Você está vendo que não foi aquela pessoa que fez, que teve teve o maior trabalho de chegar no reconhecimento que ela está hoje. Entendeu? Você deve ter amigos dentro de empresa, isso é muito comum dentro de empresa acontecer. Ultimamente, no meu trabalho, eu perguntei por um funcionário lá, um rapaz que como eu fui vigilante um tempo na minha vida, então eu conversava muito com esse cara, porque a gente chama assim, daquele cara operacional, um cara bem arrumado, presença ali, né? Ele ficava ali agrupado ali com o armamento dele, então é um cara visível, né, para a empresa. E eu perguntei um dia desse sobre ele, o outro rapaz que estava lá disse, cara, simplesmente o jardineiro, preste atenção, o jardineiro pegou o cara sentado no momento que não era para ele sentar e ele ligou para a empresa, queimando o cara, entendeu? E tiraram o cara de lá, aí o jardineiro recebeu uma promoção de jardineiro para ficar no setor das câmeras, entendeu? E eu olhei, de fato, o jardineiro estava lá sentado bem do lado, sorrisão no rosto ali, feliz da vida, pelo um sucesso a qual ele ganhou ultrapassando, enganando, trapaceando as pessoas. E não é bem assim que a gente deve fazer. A gente precisa evitar essas pessoas enganadoras. Então, se você ouviu falar, se você já viu que a pessoa não tem um testemunho legal, não tem por que você escolher essa pessoa para ser o seu cônjuge. Tá bom? Qual é a nossa... continuando aqui, fala aqui do bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né? Sim. Em Gálatas 5:22, fala dos frutos do Espírito Santo, que é um deles a fidelidade. Então, nós precisamos ser fiel para que possamos alcançar essa justiça, de fato,
da parte do Senhor. E a quinta dica, pastor? Quinta dica agora. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Gente, preste atenção. Feliz é o homem e a mulher que são puros de coração. Esses verão a Deus. Ou seja, evite um homem e uma mulher adúltera. Como assim, pastor? Evite uma mulher e um homem adúltera. Por quê? A Bíblia vai dizer que a boca fala de que o coração está cheio, né? E também vai dizer que se você desejar no olhar uma mulher ou um homem, você já cometeu o pecado no seu coração. Então, cara, ser puro, preste atenção. Uma pessoa pura, observe, é a pessoa que não somente é aquele que luta para não ver pornografia, mas que também se esforça para não desejar o marido ou a mulher do próximo. Entendeu? Você tá do lado tá do lado ali dos teus amigos, tá conversando, estão na rua, no shopping, em algum lugar, e passa um casal onde a mulher tem um corpão, é bonitona mesmo, ou então o cara é presença, aí a tua amiga te cutuca, aí o que aconteceu? Já rolou o desejo, né? Já desejou o marido do próximo, o cara já desejou a mulher do cara, porque a mulher do cara é bonitona, tem um corpão. Então, cara, se tu tem essas amizades e observa esses tipos de ações, né, da pessoa que talvez você até goste, tá pensando em investir aí para desencalhar, cara, não é a boa ideia, tá bom? E ser puro é todo aquele que, mesmo tendo a oportunidade de trair, prefere honrar a esposa que tem, entendeu? Então, se você também tem um amigo que o cara diz, brother, tu tá vendo que o cara é casado, mas o cara vive trocando ideia, mandando foto no WhatsApp, mano, explica pra esse cara que a melhor coisa que tem ele é honrar a esposa dele, porque ele Verdade. tá encurtando os dias dele na terra, ele tá trazendo maldição pra vida dele, cara. Verdade. É muito Inclusive, sério. você tem muito testemunho em relação a isso, né? Sim, sim. Porque assim, ele trabalha dirigindo, né, para uma família aí, que o rapaz que contratou ele lá é um desembargador aposentado. E aí tudo ele faz para a família, ele é o motorista da família. E aí ele tem cartão do rapaz, tem cartão dos filhos, né, dirige o carro do desembargador. E aí, por muitas vezes, ele já foi fazer compras, né, lá no supermercado, para a família, fazendo o trabalho dele, né, lógico. E aí, as mulheres, muitas das vezes, as atendentes de drogaria, supermercado, ele dava o cartão para a moça para passar, né, e depois elas devolviam, muitas vezes, com o número de celular delas, perguntando que hora ele saía do trabalho. Então, muitas e muitas vezes. Nem que seja cobrar, manda um Exatamente. Agora, ele passou por muita coisa em relação a isso. Vocês sabem por quê? Eu compartilho sempre isso com a minha esposa, gente, porque os cartões de crédito desse pessoal são aqueles cartões de crédito sem limite. Então, o comerciante, ele sabe, ele conhece. Quando ele vê um cartão desse, ou seja, as meninas, as atendentes conhecem, aí o que elas pensam? Que o cartão é meu. Você tá entendendo? Então é natural, ela já mandava aquela via do cartão, ela já anotava um número atrás, já me liga, manda um WhatsApp, bora conversar, algo do tipo. E, cara, eu me divirto assim, rindo, porque a pessoa não tem nem noção que não sou eu, entendeu? Não é meu. Então eu compartilho isso com a minha esposa, entendeu? Mas, cara, da mesma forma, eu já vi pessoas, amigos, que trabalham também nesse ramo, nessa área, que chegaram a se aproveitar dessa situação, entendeu? Mas que não é algo muito legal, alguns não se deram muito bem, entendeu? No início, tudo é mil maravilhas, mas as pessoas chegam lá na frente e a Bíblia vai dizer que há caminhos para os homens que parecem bons, mas é caminhos de morte. Então, muito cuidado, muito cuidado. Se você observa que essa pessoa age dessa forma, tenha muito cuidado. Qual é o próximo, pastor? Próximo é a sexta dica. Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Cara, isso aqui é a dica mais legal de todas. Porque evite homens e mulheres barraqueiras. Cara, se tu tá observando que a pessoa é aquela pessoa que não pode saber de uma treta que ela quer ir lá
tirar satisfação que ela quer ir. Mano, evita, brother. Evita, entendeu? Porque a própria Bíblia também vai dizer sobre os pacificadores, né? Então, cadê o versículo aqui? Bem-aventurados os pacificadores. Tá aqui, é isso mesmo que a gente está lendo. Pois serão chamados filhos de Deus. Evite essas pessoas que buscam essas tretas, assim, cara. Eu tenho um exemplo muito grande bíblico de Jacó. Jacó, o povo estava entulhando, a Bíblia vai dizer que todo mundo estava entulhando os poços que ele abria. Ele poderia comprar briga com todo mundo, velho. Ele poderia ir lá, tirar satisfação. Mano, tu tá tampando uma coisa que eu cavei. Só que ele não. A Bíblia vai dizer que aonde tapava um buraco, ele abria outro. Então, isso é um grande exemplo. Sabe de quê? De um fruto do Espírito Santo, que é mansidão e domínio próprio. Preste atenção, deixa eu compartilhar que eu não era assim, cara. Eu não era assim. Eu sou um cara explosivo, sou um cara estressado, só que quando acontece isso aqui, quando o negócio está fervilhando, aí tem aquelas técnicas de você contar até 10, eu acho que eu já cheguei a 1000, entendeu? Tem momentos que a gente chega contando até 1000. Fica contando, respira, eu procuro me afastar, eu vou para outro lugar, procuro pensar em outra coisa. Então, eu aprendi que eu adquiri... Adquiri que fala? Adquiri. Isso. Frutos do Espírito Santo, que é esse domínio próprio, entendeu? O cara pode ir lá tirar satisfação. No início não era assim. Não. Né? No início eu fiquei sabendo de um camarada aí, logo que eu me converti, né? Eu fiquei sabendo de um cara que andava falando de mim e o pessoal da igreja fazia questão de me falar, olha, irmão, o cara passou ali e eu ia atrás, eu não encontrava, eu era doido para pegar, que eu falava para todo mundo, de onde eu pegar eu vou quebrar ele na porrada. E, cara, eu nunca encontrei, graças a Deus por isso, era Deus trabalhando na minha vida. E quando Deus me deu a oportunidade de eu me bater de frente com esse cara, eu comecei a rir. E ele não entendeu e eu fui e expliquei. Eu falei, cara, eu era doido para se encontrar contigo, para me embolar na porrada contigo. E ele ficou sem entender, assim, para saber se eu ia, né? E ele disse, mas e aí? Eu falei, e aí que agora... Pela glória do Senhor, eu adquiri os frutos do Espírito Santo, que é a mansidão, é esse domínio próprio. E, cara, não é muito fácil, entendeu? E logo no início, assim, de relacionamento, falando assim do nosso relacionamento, eu e ela, essa menininha aqui, ela era assim, entendeu? Muito brava, então, gente, cara, muito brava. Ela via muito. as coisas, porque queria tirar satisfação com ele. Eu sempre fui esse cara brincalhão, esse cara que chega com todo mundo, abraça, beija, cheira, né? E eu tinha esse carinho com as meninas. Pô, um jovem, solteiro, né? Então, quando nós firmamos ali um compromisso, aí namoramos e logo depois a gente deu o passo do noivado, né? Aí eu notei que algumas vezes, principalmente no final de semana, a gente estava na igreja, ela ficava chateada, fechada, parava de conversar e eu não sabia o que eu estava fazendo de errado, né? E eu passei um bom tempo, cara, perguntava e ela não falava, não, tá tudo bem e tal, e ficava ali se recuando, e saía, a gente se despedia do nosso namoro e eu chegava em casa com a mente bugada. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Entendeu? Porque eu tava agindo da maneira que eu sempre agi. Mas aí eu comecei a fincar ela ali e dizer, olha, tu precisa falar. Precisa me dizer o que está acontecendo. Porque eu era uma pessoa muito fechada. Eu não gostava de diálogo, não gostava de estar ali no olho para falar. Eu não gostava, porque fui criada assim, né? Nesse ambiente de gritaria, de discussão e tal. Então, foi algo muito difícil. É difícil, mas não é impossível você mudar e você pedir transformação de Deus, porque Deus, ele transforma verdadeiramente. Né, amor? E principalmente ter essa ajuda, né? Sim, ter ajuda. Eu acredito que vale muito dos dois, né? Se eu não tivesse chego para ela e dito assim, olha, bora conversar, a gente precisa expor o que está acontecendo para a gente entender um ao outro, entendeu? E eu costumo dizer para as pessoas que no nosso primeiro ano de casado, passou pela minha cabeça em pedir o divórcio, porque era algo muito difícil, ela não falava, ela sofria sozinha. E chorava, ia pro banheiro chorar. Oh, meu Deus. Eu disse, cara, eu tô fazendo mal pra essa menina, eu não tô sendo bênção pra ela. Eu não tô
como o versículo que nós lemos aí, eu não estou trazendo riquezas, agregando valor na vida dela, não estou fazendo essa menina sofrer, eu preciso deixar ela. Então, a gente foi conversando, a gente foi tendo um diálogo, e ela foi tendo coragem, assim, aos poucos, ela começou falando as coisas pela metade, ela disse, não, porque tu fez esse... Aí eu digo, mas como? Aonde que tu viu isso? Que horas? E o homem, ele é mais lento, né? É. O homem é mais lento, então até Normal, eu normal. pegar toda a situação e foi quando ela começou a se abrir aos poucos. Olha, eu não gosto quando tu abraça as meninas, quando tu É porque cheira... assim, elas abraçavam e ficavam abraçadas neles. Meu Deus, subia, vinha aqui, transbordava, sabe? Aí eu não gostava, eu falava pra ele, olha, você tem que conversar com elas, porque se você não conversar, eu vou lá tirar satisfação e não vai prestar. Então vá lá, converse com ela, Braba, diga que braba, braba. diga que você tem um relacionamento agora e não tem mais que Mas ficar era- nesse sentido, né? De era estar assim. abraçando e ficar ali, grudado, né? Era assim mesmo, era assim mesmo. Então eu passei a entender, gente. Eu passei a entender que o nosso relacionamento precisava desse upgrade, né? Dessa mudança. E a gente começou, né? Foi aos poucos, é claro, né? Eu fui com quem eu tinha mais intimidade, eu conversava e dizia, olha, minha namorada não tá gostando, não rola. A gente tá ali se abraçando, então bora fazer um negócio mais controlado ali, pegar só na mão. Cara, mas foi com o tempo, porque você sabe que quando você tem uma amizade muito forte, as pessoas chegam do nada já te abraçando, te cheirando, beijando ali. Então foi um processo que eu disse para ela, olha, não tem como a gente fazer isso do dia para noite. Eu preciso ir mudando aos poucos para as pessoas ir entendendo, entendeu? Então foi um processo e foi se habituando na nossa vida, no nosso cotidiano. E hoje a gente continua sendo essas pessoas assim bem conectadas assim com o próximo, independente de qualquer coisa, mas agora com esse cuidado, entendeu? De entender que nós somos cônjuges um do outro, que a gente precisa ter esse respeito, né? Que não há necessidade de estar beijando, cheirando, abraçando ali de uma forma ali sufocante, né? Como tem muitas amizades que é dessa forma. Então a gente acaba entendendo dessa forma que a gente precisa ter esse domínio próprio, né? Não ser essa pessoa barraqueira, não fazer confusão por qualquer coisa, né? A gente aprendeu, foi com o passar do tempo. Foi. Né? Que a gente foi construindo. Fomos construindo isso aí. e graças Então, a Deus. Hoje a gente se cobra, faz o papel do marido e da mulher quando acontece alguma coisa que a gente quer tomar a frente e agir dessa forma errada e um lembra o outro e diz, ei, tá errado, não faça isso não. Bora tentar de uma outra forma e a gente vai sempre reorganizando as coisas e as coisas vão fluindo, né? É. E gente... E por fim, né? A última dica. Eu quero passar aqui para vocês como última dica, assim, o livro de Gálatas, que são frutos do Espírito Santo. Eu acredito que tanto as boas aventuranças quanto os frutos do Espírito Santo, ela é uma lista, assim, para a gente observar no nosso próximo, na pessoa que a gente pensa em dar um próximo passo, em conversar, em orar, entendeu? Porque tem gente que não observa, por quê? A gente trouxe essas dicas, porque tem gente que não observa nada disso, a única coisa que ela observa é que tem um tanquinho bonito, né? É que a menina é bonitinha e tudo mais, e quer firmar um compromisso e pronto, porque é bonito, porque canta, Busca porque só toca. pela aparência. Isso, só E pela esquece aparência. Né? E esquece de verificar o caráter dessa pessoa, como é que essa pessoa lidar no dia a dia com a família e tudo mais. E isso acaba pesando lá na frente. Por isso que a gente trouxe essa mensagem de dizer você tomar cuidado com a sua escolha hoje, para que no futuro você não precise de uma bênção, mas sim de um milagre. de um milagre, entendeu? Porque hoje tem muitos casamentos que quando a pessoa ela não busca esse entendimento e quando chega lá na frente ela diz, pastor, eu já estou casado, já estou casada e meu marido me bate, minha esposa faz isso, faz aquilo, o que eu preciso de uma bênção? Eu disse, não, meu filho, você precisa de um milagre. De um milagre. Agora Deus precisa transformar a vida desse abençoado, dessa abençoada. Você está entendendo? Verdade. Então, essa aqui, o livro de Mateus 5, que fala das boas aventuranças, quanto Gálatas 5:22, também que fala dos frutos do Espírito, é algo para a gente se observar na vida do próximo. Quando diz assim, mas o fruto do Espírito é amor. Vê se essa pessoa é amorosa, se
essa pessoa tem amor ao próximo, né? Que a Bíblia vai dizer que a gente precisa não mais odiar. Jesus disse aí, vocês aprenderam a odiar o próximo de vocês, olho por olho. Pois eu digo a partir de agora que vocês venham amar o seu inimigo, entendeu? Então, cara, o amor, preste atenção nisso. Fruto do Espírito Santo, o amor. Próximo, alegria. Ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa alegre. Geralmente, o que a gente tem notado hoje na nossa geração é que uma pessoa muito alegre, muito feliz, ela acaba incomodando. Aí as pessoas começam a falar mal. Começa a falar mal, eu não gosto da risada dele, eu não gosto porque ela fala alto, eu não gosto porque disse, mano, incomoda. A pessoa feliz, ela transmite essa alegria porque a alegria é fruto do Espírito Santo, amém? E terceiro, paz. A pessoa que está do teu lado ali, que transmite paz para a tua vida, que não traz preocupação nenhuma para ti, tu dizer, cara, eu não aguento mais, eu tenho que sair daqui. Não, mano, esse cara quando começa a falar, mano, essa menina, o sangue de Jesus, nem parece que ela está fazendo faculdade, só fala besteira. Tá entendendo? Então, uma pessoa que te traz paz, uma pessoa que soma, que está somando contigo ali, primeiramente na tua amizade. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Lembrou, né? Eu lembrei. Lembrou. Eu sabia. Eu lembrei. É que hoje tá muito comum, a galera tá fazendo até memes hoje na internet, que tá muito comum quando o cara diz assim, cara, eu tô gostando de ti. É muito natural a mina falar assim, mas tu é só meu amigo. E, brother, a pergunta é, tu quer namorar com inimigo, pessoal? Não, mano, faça isso não, em nome de Jesus. Quer namorar com inimigo? Porque deixa eu falar uma coisa pra vocês, o melhor desempenho do relacionamento é quando vocês se tornam primeiramente amigos. Foi o que aconteceu com a gente. A gente começou como uma simples amizade. Não era aquela amizade de estar ali 24 horas juntos, não, porque na época eu 24 trabalhava... horas também é demais, né? Não, mas tem amigos que ficam, você sabia? 24 horas tem. Dorme na casa Dorme do e amigo. faz aquele noite do pijama. Noite do pijama, é? Sim, festa sim. do pijama que Festa dizem, do né? Pois é. pijama. Então, e aí eu trabalhava à noite, na época, no distrito, e ele, durante o dia, né, ficava... E aí a gente não se via tanto. Mas nós tínhamos uma amizade, assim, boa, legal. E daí, conversava e tal. Trocava ideia, aí, um que gosta e o outro que não gosta. Aí, olha, ó, sabe? Aí ele foi me olhando de um jeito diferente, olhando pro meu cabelo, que meu cabelo sempre foi assim, cacheadinho, né, bonitinho, né? E aí ele foi me olhando, foi, né, olha, aquela irmãzinha ali, até das outras ali, ela que é aqui, né, que melhora ali, que tá assim no meu nível, não é não, amor? Gente, é verdade, eu olhei sim, né, olhei, mas eu costumo dizer que quem deu em cima de mim foi ela. E ela sabe disso, entendeu? Foi ela que deu em cima de mim. Tá bom, eu admito. Fui eu que dei em cima dele, eu admito. Primeira vez na vida que eu tô admitindo isso, tá? Primeira vez na vida. A casa caiu. Porque, assim, tudo que eu tinha pedido do Senhor, ele tinha. Aí eu ia deixar ele escapar? Não ia, gente. Não ia deixar ele escapar. Então, antes que outra viesse, eu fui lá, fui a primeira e peguei logo ele pra mim. Né? Então, fique atento nos sinais daquilo que você pede para o Senhor também. Porque quando a pessoa chegar na sua vida, você vai ver e vai falar, olha, cada ali é a pessoa para mim. Foi aquilo que eu pedi para o Senhor e Deus ele vai lhe dar. Aleluia. Não é não, amor? Então, gente, muito atento, porque se é teu amigo, se é teu brother, é quem te escuta, é quem sabe dos teus podres, cara, essa pessoa é a pessoa ideal para se tornar o teu namorado, o teu cônjuge, o teu noivo, entendeu? A pessoa que vai viver para a eternidade contigo. Porque hoje eu acredito que muitos dos relacionamentos desse índice aqui de separação é por conta de não ter essa amizade. E muitos casais vêm se descobrir depois que já tem filhos, já estão há anos casados, e dizer, cara, eu nunca soube isso da tua boca, eu nunca soube que tu sofria com isso, eu nunca soube que tu tinha esse complexo de inferioridade, eu nunca soube que tu sofreu, que tu tem esses traumas e tudo mais, e o cara vem descobrir depois de anos, e aí já tá casado, entendeu? Aí o cara não suporta viver, não sabe como lidar com aquilo ali, porque nunca vivenciou aquilo, da mulher ou do homem. Aí não suporta dizer, não, cara, tu não é a pessoa que eu conheci, aquele cara que eu conheci legal, bacana, tá entendendo? A pessoa procura esconder. E entenda uma coisa, que quando você expõe as suas fragilidades, é uma das características de que você é uma pessoa forte. Tá bom? Então, entenda aqui sobre os frutos do Espírito Santo.
a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade. Cara, se esse cara é um amigo, uma pessoa próxima que mostra fidelidade, pode focar, que pode ser a pessoa ideal para você. Essa pessoa que tem mansidão e domínio próprio, assim como muitos nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada. Eu dei o exemplo só de Jacó aqui, mas tem muitos, cara, que apresentou esse domínio próprio aqui. E a gente precisa entender como agir da forma correta, tá bom? Então, decore. Livro de Mateus 5, onde fala das boas aventuranças. Você transforma aquilo, bem-aventurado, é um homem feliz, é uma mulher feliz. Verifica se ela e ele é feliz nessas características. E dizer, cara, pelo menos um ela tem. Cara, eu tenho essa característica aqui. Eu acho que a gente pode unificar aqui, trocar uma ideia, entendeu? Então, são dicas para você chegar a um nível muito bom do seu relacionamento e ter um relacionamento saudável, tá bom? Isso é o mais importante, ter um relacionamento saudável. Amém, gente? E então, é isso aí. Nós viemos aqui com essas breves dicas aqui, transmitir para você que está na sua casa. Mais uma vez, compartilha essa live para que mais pessoas possam acompanhar, possam receber essas dicas, tá bom? E nós queremos finalizar aqui orando pela tua vida, tá bom? Orando pela tua família, orando pela tua futura família, pelo teu boy, né? Pela gatinha aí que tá nos teus planos, tá bom? E se de repente essa galera aí que tá nos teus planos, você já verificou aqui que não bateu com as dicas que a gente deu, cara, fica com o pé atrás, entendeu? Toma bastante cuidado. E se você tá namorando e viu que essa bênção, que você achava que era uma bênção do Senhor, não tá agregando valor, não tá atraindo riquezas para tua vida e só te trazem dores, cara, esse é o melhor momento para você desfazer isso, tá bom? Porque Verdade. Você ainda tem tempo de receber uma Com outra certeza. bênção, a bênção que o Senhor tem de fato para tua vida, né? E Porque não depois esquece. de casar, Já era. só um milagre. Só um milagre. E não esquece, a bênção do Senhor, ela não causa dor alguma. Não esqueça disso, por favor. Tá bom? Amém. Vamos orar, Vamos orar. gente. Então, você que está na sua casa, A mãozinha, amor. curve a sua cabeça. Pegue na mão se você estiver aí com seu esposo, tá? Se estiver com um namorado aí, que está se corroendo por dentro aí, né? Vamos orar juntos, tá bom? Oremos. Senhor, nós te louvamos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento na tua presença. Nós agradecemos, Pai, a oportunidade, mais um dia de estarmos na tua presença. Nós te agradecemos pela nossa liderança, pelos projetos da nossa igreja e nós queremos te apresentar, Pai, todas essas pessoas, aonde quer que essa live esteja chegando, que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa abrir a mente e o coração deles, Senhor, e delas, para que possam entender de fato como ter esse cuidado, Senhor, para receber a tua bênção que vem da tua parte, Senhor, para que essas pessoas não possam sofrer num futuro, Senhor, dependendo de um milagre, mas que essas pessoas possam ser pessoas felizes, de fato, com a bênção que o Senhor irá colocar na sua vida, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite.